Only be, only be, all things are possible. Only be, only be, only be. All things are possible. Only. Momento de meditação. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Ele ressuscitou do sepulcro, triunfou sobre a morte, o inferno e o sepulcro, e disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós lemos no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 27. E o profeta de Deus para esta era pregou a mensagem: Meu Redentor vive. No nascer do sol, no domingo da Páscoa, no dia 10 de abril de 55, no Tabernáculo Brana. E no parágrafo 42 em diante, ele disse: E ele ressuscitou do sepulcro, triunfou sobre a morte, o inferno e o sepulcro, e disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E hoje ele vive supremamente em nossas vidas, e não há mais suposições sobre isto. Acho que a Páscoa é uma das maiores ocasiões que se há um tempo que as pessoas regeneradas, nascidas de novo, pentecostais, do Evangelho completo, deveriam estar gritando os louvores de Deus
é na manhã de Páscoa, quando sabem que essa é uma comemoração do que aconteceu a elas, uma vez mortos em pecado e transgressões, agora ressuscitados, assentados em Cristo em lugares celestiais, conhecendo que nosso Redentor vive. Davi, o profeta do passado, disse: ora, minha carne descansará em esperança, porque ele não permitirá que seu santo veja corrupção, nem ele deixará sua alma no inferno. Falando da ressurreição, que Deus ressuscitaria Cristo de acordo com as Escrituras. E nós, ressuscitados com Ele hoje, estamos posicionalmente assentados com Ele e agora prontos para que o rapto venha, esperando por esse grande tempo. Nossa carne descansará em esperança. Nós sabemos disto, não há nenhum pouquinho de dúvida em nossa mente hoje. Não há nenhum pouquinho de dúvida na mente de qualquer pessoa aqui dentro que já nasceu de novo, que estará lá com tanta certeza o quanto há um céu acima. Você tem que estar, tanta certeza o quanto há um céu acima. Você tem que estar. Cada promessa é diretamente para isso. Isso é tudo. Apenas esteja ressuscitado com Ele, e então você viverá com Ele, o amará, assentados juntos em lugares celestiais, esperando por esse grande tempo. Agora, a grande comissão era para ir depois que Ele ressuscitou dos mortos. Então a grande comissão era para ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura era para ouvir o Evangelho. Essa é a comissão, esta manhã, da igreja, que cada criatura ouça o Evangelho. Então, quando toda criatura ouvir o Evangelho, então Jesus retornará novamente. Você já parou para pensar esta manhã no que diz respeito ao retorno? Isso havia se tornado visível. Ele já está aqui conosco agora. Nós algum dia, agora hoje, apenas imagine que sua presença está aqui hoje. O Senhor Jesus está num outro mundo ou numa outra dimensão, bem aqui hoje em forma do Espírito. Seu Espírito está se mesclando com o nosso Espírito. Nossos olhos não podem vê-lo, porque eles ainda são físicos, a não ser que aconteça algo que nós possamos ter visão. Porém, Ele está aqui, exatamente tão visível, exatamente tão real quanto Ele era no dia que Ele falou com Maria no sepulcro, ou Ele se encontrou com Cleopas em seu caminho a Emaús. Sua presença
está aqui. Pode se senti-la com aquela carga interior que está do lado de dentro do corpo humano, chamado novo nascimento. A alma foi magnetizada a ele, e de vez em quando vocês deixam suas mentes estarem concentradas nele, crendo nele, depois de um pouco, algo, uma realidade, você pode sentir algo encobrir seu ser. Essa é a vindicação da sua ressurreição. Não suponho que sim, não é espero que sim, porém para cada pessoa que nasceu de novo é um sei que sim. Você sabe disso, está bem ali, e naquele momento você entra em contato com ele. Eu tenho visto santos dizerem: você pode, a presença do Senhor está perto. Eles dizem: ora, há algo, ora, certamente Ele está bem ali, bem acima. Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele está de pé bem ao seu lado. Agora, algum dia, quando fomos estar com Ele, esses espíritos aqui dentro, que pode sentir, aquele espírito pressionam para estarem nisso. Então, na ressurreição, quando Ele se fizer visível, nós seremos feitos visíveis e teremos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Pois quando nós viermos do mundo espiritual, Ele nos trará com Ele. Todos que estão mortos em Cristo, Deus trará com Ele na ressurreição. Que esclarecimento! Que bendita coisa! Se eu não tomasse isto, se eu pudesse ser feito rei sobre toda a terra e me fosse garantido viver 1 milhão de anos, eu não tomaria 1 ano de adoração ao Senhor e as coisas que tenho visto no mundo passado e aprendido de Deus por todas as riquezas dos mundos. Esta bendita esperança, depois desse 1 milhão de anos, ou seja o que fosse, eu cessaria de existir. Há algum tempo atrás, o irmão Cox, em pé na parte de trás do edifício agora, e eu nos encontrávamos à entrada de automóveis que vai até a casa, e algumas rochas trituradas estavam no caminho. Ali havia um pequeno fóssil de algum animal marinho ou algo assim, que viveu há muitos anos atrás. Ele disse: veja esta coisa aqui. E o irmão Cox disse: irmão Brana, queria saber que idade isso verdadeiramente tem. Eu disse: bem, irmão Cox, isso talvez tenha, os cronologistas diriam, vários milhões de anos, bem antes que esta terra chegasse a ser habitada por seres humanos. E as águas,
houvesse coberta a terra, aqueles animais talvez viveram há muitos milhões de anos atrás. Porém ele disse: olha, irmão Brana, disse, não é tão curta a vida humana comparada com a vida? Apenas pense, esse fóssil ainda permanece depois de milhões de anos. Eu pensei, eu disse, irmão Cox, haverá um tempo quando esse fóssil não existirá mais, não haverá mais sombra dele, mas porque ele ressuscitou dos mortos, eu viverei e o Senhor viverá para sempre e por incontáveis eras. Quando todos os fósseis houverem desaparecido e todo o antigo tempo houver passado e as sombras cessado, nós continuaremos a viver e viver interminavelmente para sempre, porque ao aceitar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos seres imortais, gemendo no Espírito, esperando o tempo de nossa libertação, que nós também estaremos com Ele em sua bendita presença, onde viveremos para sempre. Que maravilha! Não é de se admirar que isto tem animado o coração das pessoas. Não é de se admirar que isto tem trazido pessoas para adorar. Não é de se admirar que as pessoas hoje rastejam de joelhos e tocam pedras e esfregam cruzes e assim por diante, porque algo dentro delas, algo no fundo da alma humana está clamando por algo que não pode encontrar. O fundo clamando pelo fundo, e se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para respondê-lo. Simplesmente tem que haver, tão certo quanto esse sol quente banha os campos quando foi fendido pelo fogo no inverno. Tem que haver, esse sol é colocado aqui para algo. Ali embaixo, em algum lugar invisível ao olho humano, está a vegetação e a vida que surgirá novamente, porque o sol foi enviado para esse mesmíssimo propósito. E é exatamente tão certo quanto o Filho, luz de Deus, banha o coração humano. Há uma pequena coisa escondida ali que os homens não podem explicar. Isso está clamando. Tem que haver em algum lugar. Eu penso nisso e meu coração palpita de alegria em saber que nós temos a suprema evidência hoje que Cristo ressuscitou dos mortos agora. E eu penso nos tempos do Antigo Testamento também, quando eles aguardavam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus, quando
o previram e adoraram nos próprios pensamentos disso. Havia algo dentro deles, clamando por um fundo, esperando por um tempo, aguardando ansiosamente o tempo quando Jesus viria. Agora, hoje, depois que ele veio, agora, lá atrás, Satanás tentou cegar os olhos daqueles que aguardavam ansiosamente isso, dizer-lhes que não havia tal coisa, porém, de uma maneira ou de outra, além de qualquer coisa que possamos dizer nesta manhã, mas como o Espírito Santo ativou seus corações e deu-lhes uma fome e uma sede de que havia um justo que viria. Jó, agora pense, quando 4.000 anos antes da vinda do Senhor Jesus, Jó viu a ressurreição, e quando ele viu, através da visão, que seria 4.000 anos antes que acontecesse, ele teve a segurança que eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda que os vermes destruam este corpo, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, meus olhos e não outros o verão. Havia um fundo clamando pelo fundo em Jó. Satanás pode ter tentado manchar isso com a morte. Ele pode ter dito: sim, Jó, você vai para o sepulcro. Os vermes da carne tomarão seu corpo. Isso é correto. Nós sabemos disso. Porém, Jó disse: eu me levantarei nos últimos dias com ele. Ele tinha a segurança que ele iria estar lá, pois havia algo em Jó que lhe disse isso. E enquanto Satanás tentava fazer o melhor que podia para manchar isso com a morte e tudo mais, Jó aguardava ansiosamente ver isso. Morreu na fé, entregou o Espírito, ressuscitou na manhã de Páscoa com Cristo e é imortal entre os homens hoje. Aleluia! Note, não é de se admirar que os seres angelicais possam cantar aleluia, conhecer. Você também pode cantar aleluia, aleluia, conhecer. Hoje você é um mortal, mas vai ser como Jó, imortal, quando vencer o nosso tempo aqui na terra, seja individual ou coletivamente, no grande rapto que está às portas. Deus os abençoe. Ele vive. Amém.